Guilherme aqui da TI, ele tá lembrando que vocês participaram ontem do treinamento, né? E hoje não vai acontecer mais os problemas, tá? Ele me garantiu isso, tá? Ele falou que hoje não vai mais ter problema, que vocês vão conseguir participar normalmente. Show de bola. Então, nós não vamos excluir vocês, não. Fica tranquilo. Isso é bom. Então tá, então beleza. Então deixa eu só ver uma coisa aqui. Financeiro. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Temos. Tá. Deixa eu financeiro. Tá. Deixa eu ver uma coisa aqui, só um instante. Que eu quero tirar uns títulos a receber para a gente poder. Deixa eu verificar aqui. Ah, tá. Tá, eu vou ter que pegar o Bruno. Deixa eu pegar outra filial, acho. Não, peraí. É por causa do que eu não tenho nenhum título a receber, tá? Tá, não, eu vou. Tá. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Tem algum operador de caixa de MT? Que era a Lia, né? Jéssica? Tá. Então deixa eu ver. Tá. Na verdade, eu nem preciso, eu posso conectado da coisa, não tem problema, cara. Eu posso fazer no dela. Ah, não, eu vou fazer no DMT. Vou pegar o caixa DMT, tá? Vou usar o caixa DMT. Então, coloca aqui a conta, ô Bruno. Coloca a conta do caixa, a conta 15, tá? Que eu vou usar o usuário da Gabi. Não, a conta sim, mas o grupo, a conta é 15. O grupo tu deixa o grupo de vendas de caixa. Coloca 15. Isso. Isso. Tá, então eu vou logar aqui. E a gente vai iniciar. Gabi. Tá. Sim. Tá bom. Então. Tá bem, obrigada. Então tá, pessoal. Vocês, cada um vai ter o seu acesso, tá? Vocês vão ter alguns menus a mais que eu vi aqui, mas via de regra, os menus que vocês vão precisar para a parte do caixa está aqui, tá? Tá essas duas opções aqui, estoque financeiro, tá? Eu vou começar pela abertura de caixa, tá? Que é a primeira coisa que vocês vão fazer no início do dia, tá? Então vocês vão entrar em financeiro, conta, abertura de caixa. Certo. Tá. Deixa só o pessoal aqui também de GMS poder anotar, tá? Então eu vou. Ok. Aí eu entro aqui, tá? Eu já venho vinculado ao caixa, só clico aqui em abrir caixa. Tá? Só clico nessa opção aqui, abrir caixa, quando ele abre a tela. Tá? Aí ele pergunta se eu quero imprimir um recibo, tá? Se eu quiser, eu posso imprimir um recibo de abertura de caixa, tá? Ou não, tá? Eu posso fechar aqui
e ele vai ficar aqui a mensagenzinha no ladinho da tela dizendo que o meu caixa está aberto, que foi aberto às 9h41. Então, toda vez que você precisar saber se o caixa está aberto, ele vai estar escrito aqui do ladinho, em azul, tá? Beleza? Então, bem simples, a abertura de caixa é a primeira opção do dia. Se você não fizer a abertura, ele não vai permitir que você faça lançamentos, tá? Então, você não consegue baixar uma nota fiscal, fazer um adiantamento. Ok? Ok. Então, vamos lá. Então, nós vamos entrar agora no próximo item, que é a parte de recebimento de nota fiscal, tá? Vocês, como trabalham no caixa, vocês podem receber a nota fiscal basicamente de 2, 3 formas. Você pode receber em dinheiro, cartão ou adiantamento de um cliente. Às vezes o cliente ele deixou um dinheiro adiantado, você quer utilizar esse crédito para poder liquidar uma dívida que ele tem. Então, você pode utilizar essas 3 formas. Como é que eu faço isso? Financeiro, adiantamento não, desculpa, a receber, recebimento de título. Essa tela que eu vou usar para receber as notas fiscais, que seja da oficina, tudo que eu tiver de nota fiscal para receber no caixa, tá? Ok? Ok. Tá, se tiver a ligação falhando, pode ou não entendeu, me avisa, porque eu não estou vendo vocês, tá? Então, eu não consigo acompanhar. Então, vamos lá. Então, o cliente, quando eu abro essa tela, a primeira coisa, ele pergunta, você pode filtrar pelo cliente, pelo vencimento, pela nota fiscal, enfim, por qualquer informação que você tiver aí no momento, tá? Então, eu posso pesquisar pelo cliente. Se eu pesquisar pelo cliente, vou dar um F3 aqui. Aqui, se eu souber o nome do cliente ou as informações dele, eu pesquiso. Se não, eu posso dar um Enter, ele vai me trazer tudo que tem aberto, tá? Então, a ideia é que não tenha muito, mas pode ter algumas coisinhas abertas, que no caso tem 2, tá? Eu vou selecionar um deles, tá? Ó. Então, quando eu selecionei um deles, ó, um desses lançamentos aqui, provavelmente é uma venda de um implemento, de uma máquina, tá? Então, ele foi parcelado em 10 vezes, tá? De 19... Marlos, sua voz está muito confusa. Começou a cortar. Tá. Você tá me ouvindo agora? Melhorou? Não. Espera aí. Vê se melhorou agora. Qual que é a filial que não está conseguindo? Oi. Você é de RO. qual? RO. Tá, então só um pouquinho. Só um pouquinho que o Guilherme vai dar uma olhada aqui na internet. Você está me ouvindo agora? Melhorou um pouquinho? Sim, um pouquinho. Tá. Você tem que pedir pro pessoal aí, se tiver acessando a internet, para eles dar uma segurada, porque senão vai atrapalhar o treinamento, tá? Pede pro pessoal aí, se tiver celular, desconectar ou coisa assim. O problema são os celulares, tá? Pede pro pessoal aí, senão a gente não vai conseguir o treinamento, tá? Porque o que tá pesando é a internet de vocês aí na filial, tá? Então tem que pedir pro gerente, o pessoal aí, quem estiver utilizando, desconectar o celular, só por um tempo, até a gente terminar o treinamento, porque senão a internet está no talo, tá bem? Beleza. Vamos ver como é que melhorou um pouquinho? Sim, deu uma melhorada. Tá, então beleza. Então podemos seguir? Sim, pode continuar. Então tá. Aí abrir essa tela aqui, eu vou escolher aqui nessa tela, ele vai aparecer tudo que tem para receber. Aí eu vou escolher aqui qual dos pagamentos eu quero. Eu posso receber mais de um, tá? Eu posso receber esse e posso receber esse aqui, tá? O cliente pode pagar várias coisas. Às vezes ele está devendo algumas notas fiscais e eu posso querer liquidar. Então, eu seleciono eles aqui e dou um selecionar aqui. Eu seleciono aqui no cantinho, tá? Quais eu quero e dou um selecionar. Tá? Ó, ele veio aqui para baixo, tá? Automaticamente, quando eu selecionei eles, ele já caiu aqui para a tela de baixo, que é os valores que eu preciso receber, tá? Então, são 20 mil reais que eu tenho que receber, tá? Porque provavelmente tem alguns valores que são juros, tá?
Por isso a diferença entre o 19.500 e o 20 mil aqui embaixo, tá? Se eu olhar aqui, ó, eu tenho 5 mil, ó, de juros, tá? É por isso, tá? É por isso que eu tenho 500 reais de juros, por isso que tá essa diferença, tá? Então, por isso que chegou em 20 mil reais, para vocês entenderem, porque ele está me cobrando um juros. Porque o valor original, quando foi feito, era 19.500, mas eu cobrei 500 reais de juros em cada parcela. Por isso que eu tenho o valor de 20 mil reais aqui. Tá? Então, eu selecionei aqui. Aqui a gente vai utilizar essas formas de recebimento, tá? No caso, a gente vai colocar dinheiro, cartão, dinheiro ou cartão, tá? Ou se vocês depois vão utilizar os créditos de adiantamento, daí eu vou chegar lá, tá? Eu vou receber uma parte em dinheiro e uma parte em cartão. Eu posso fazer isso, tá? Não tem problema. Eu tenho para receber 40 mil. 20 mil eu vou receber em dinheiro, tá? Vou adicionar aqui a forma de pagamento, ó, dinheiro, valor de 20 mil. E eu tenho mais 20 mil em cartão para receber. Eu escolho aqui cartão. Como a Racine não trabalha com cheque, então vocês não vão ter preocupação com o cheque, tá? Então, 20 mil em cartão. Quando eu adiciono aqui, ele abre essa telinha de pesquisa, para mim pesquisar qual que é a bandeira de cartão. Eu vou escolher como é que o cliente pagou. Ah, ele pagou no crédito à vista, aqui ó, crédito à vista Visa. Então, ele selecionou aqui crédito à vista Visa. Tá? Aí vai de acordo com a bandeira do cliente, tá? E aqui a gente vai colocar o código de autorização, que é o AUT, que está lá no flipzinho do cartão, quando imprime, tem um campinho chamado AUT. Lá você coloca esse código de autorização, tá? Ele é obrigatório preencher, tá? E isso vai facilitar na hora da conciliação dos cartões. Aí eu vou confirmar aqui. A hora que eu liquidei o meu saldo, que o total é igual ao total pago, ele pergunta se eu quero receber. Eu posso dizer que sim, tá? Aqui eu poderia ter recebido só dinheiro, só cartão, eu poderia ter, enfim, vai de acordo com o cliente, lá, de acordo com a operação, tá? Então, vou dizer que sim, ele vai efetuar a baixa. E ele vai perguntar se eu quero imprimir um recibo. Eu posso imprimir um recibo para entregar para o cliente, tá? Ó, o recibinho, que daí eu consigo entregar para o cliente, tá? Bom. Então, eu tenho aqui dos... Oi? Pode? Onde você viu o valor de juros? Ah, tá. Pode. Quer ver, ó? Esqueci o termo. Inês fez uma pergunta, tá? Que é o seguinte, que ela perguntou, onde é que você viu os juros, tá? Eu vou dar um F3 aqui de novo, vou pesquisar pelo cliente aqui, ó. Bruno Henrique Silva Nussi. Quando eu selecionei o título aqui, ó, eu vou clicar nesse selecionar aqui, vou dar um selecionar, ó, tá vendo aqui, ó, juros, tá aqui, ó, 500 reais. Só que o operador aqui não tem autonomia para remover juros, tá? Aí ele vai ter que solicitar para o financeiro essa questão dos juros. Se vocês precisarem remover, vai ter que pedir autorização para o financeiro. Quando você clicar aqui, vai vir uma mensagenzinha para o financeiro lá, avisando, ó, quero remover os juros de tal baixa, tá? Então, vocês vão ter a opção aqui. Só que nesse perfil aqui, ele não tem essa opção, não está liberado, tá? Então, vocês vão ter que solicitar, beleza? Ótimo. Então, tá. Aí, porque ele não consegue remover. Aí, confirma aqui e faz a baixa novamente, tá? Se for em dinheiro, se for em cartão, mesma coisa que eu fiz agora há pouco, o procedimento, tá? Ok? Ok. Se tiver alguma dúvida, pode ir perguntando, tá? Beleza? Então, aqui sempre vai dar o total que o cliente quando eu selecionar aqui, o total que o cliente me deve, tá? Então, se eu selecionar, posso selecionar todos aqui no cantinho, ó. Opa, peraí. Volta aqui. Aqui, ó. Aí eu seleciono para cá, eu consigo liquidar todos o que ele me deve, tá? Então, ele me deve um total de 160 mil ainda, tá? Então, daí eu posso receber isso aqui em dinheiro, cartão, cheque. Cheque não, desculpa. Cheque não vai. Então, é isso aí. Vou fechar a tela aqui, tá? Qualquer recebimento que você precisar fazer de cliente, você vai entrar nessa tela, tá? Então, eu vou entrar num outro item, falando ainda dos recebimentos, porque depois eu vou voltar nessa tela de recebimento e vou trabalhar sobre o adiantamento de clientes. Só que antes disso, eu vou imprimir para vocês o relatório
de conta, para vocês entenderem como é que ficou esse lançamento no caixa de vocês, tá? Então, para imprimir o relatório de conta, eu entro nessa opção aqui. Financeiro, conta, relatório, fechamento de conta caixa. É aqui que eu vou imprimir o relatório. Tá. Beleza? Aí eu vou vir aqui, ele já vai me trazer o seu operador, o dia, eu marco essa opção aqui, ó, incluir totalizadores ao final do relatório. E mando imprimir. Tá? Aqui ele vai me aparecer, ó, os 20 mil que eu recebi em dinheiro e os 20 mil que eu recebi em cartão. Então, o saldo ele vai ficar separado, tá? E uma dúvida que o outro pessoal já teve no treinamento anterior, a referente ao cartão, você não precisa fazer a saída do cartão, tá? Você não faz nada com ele, você só confere, porque ele faz automaticamente a saída do cartão, tá? Do saldo do cartão. Então, você não precisa ir lá e sangrar o cartão também, tá? Então, é uma coisa a menos. Tem o caso do fechamento do caixa diário? Uhum. Só um minuto. Tá. Imprime assim? Marlon, Você faz hoje aquela fechamento diário? Sim, oi. nesse caso aí, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Depois que faz o lançamento do cartão, no caso, se foi cartão, a gente não precisa fazer aquela transferência de Não, antes? não precisa. Não precisa fazer. Deixa eu colocar o passo a passo aqui em cima. Tá. Deixa eu... Financeiro, conta, relatório. Pede para você pegar Não precisa fazer, tá? Isso é automático, o sistema já faz. a internet de cada celular, porque tá atrapalhando. Tá puxando muito a internet. Só enquanto a gente treina. Vê com os meninos, o Davi, o Divan, se o Ailton também tá usando. Então, ó, aí aqui ele separa, o que vocês vão ter que conferir e o saldo vai ter que bater é o saldo em espécie, tá? Então vocês vão ter que conferir sempre esse saldo aqui e esse saldo é que vocês vão ter em dinheiro. Então se precisar fazer uma conferência, é o saldo que vocês têm que ter lá na gaveta do caixa, tá? Final do dia, vocês vão imprimir um relatório da máquina e vão conferir os cartões, tá? Não é porque ele não precisa transferir que vocês não precisam conferir, tá? É diferente. Então, vocês vão conferir para ver se todos os cartões foram recebidos, tá? Porque senão vai chegar na hora que as meninas aqui do financeiro vão fazer a conciliação do cartão, elas não vão localizar algum lançamento, porque esqueceu de dar a baixa no cartão, tá? E aí vai ficar lá que o cliente deve, sendo que ele já pagou. E vai cair o dinheiro na operadora e vocês não vão ter... Não vai aparecer lá para as meninas aqui do financeiro. Beleza? Tá. Agora eu vou lançar um adiantamento de cliente, tá? Para esse cara aqui, esse que a gente fez, acabou de fazer o recebimento, tá? Ó, esse cara aqui, ó, o Bruno Henrique da Silva Nussa. Então eu vou gerar um adiantamento para ele, porque para a gente poder explicar como funciona o adiantamento e depois você poder utilizar esse crédito, tá? Então, para adiantamento financeiro, adiantamento, gerenciamento de adiantamento, tá? Adiantamento e gerenciamento. Essa tela de adiantamento vai servir para vocês do financeiro também, tá? Para às vezes crédito do cliente que ele paga em TED ou coisa assim, vocês também vão conseguir utilizar nessa mesma tela que eu vou explicar agora. A única coisa que vai mudar vai ser a forma de recebimento. Em vez de ser dinheiro ou cartão como elas vão fazer, dinheiro e cartão como elas vão fazer, vocês vão receber no TED, que é direto em conta. Ok? E caso o cliente paga, não. Mas se ele paga e a peça não chegou? Exatamente. Exatamente. Então, às vezes o cliente pode depositar direto na conta da torta. Mas aqui no caixa ele pode dar o dinheiro, se eu vou pagar à vista e ao chegar a peça, tá. Isso. Aí depois com o adiantamento aqui. Aham, é isso que eu vou fazer. Ó, eu entrei nessa tela e aí é o seguinte, a gente vai utilizar, primeiro a gente vai fazer o adiantamento e recebimento. Depois eu vou explicar o pagamento, que é a questão de adiantamento de viagem e de fornecedor, tá? Primeiro eu vou entrar no recebimento. Novo adiantamento de recebimento, tá? A gente vai identificar aqui, primeiramente, quem é o cliente que a gente está adiantando, tá? Eu vou dar um F3 aqui para pesquisar, como as teclas padrões do sistema, tá? Bruno. Cadê o Nussi aqui? Ó, Bruno Henrique da Silva Nussi, tá? Eu vou lançar o adiantamento no nome dele, tá? Ok? Eu vou deixar sempre aqui adiantamento do cliente, a conta, tá? E aqui eu vou colocar histórico. Referente ao que é? Referente à compra de
peças número 50. Aqui eu boto o histórico que eu quiser, referente ao que é. Esse histórico é importante, que é o que vai aparecer no caixa, para vocês saber, e quem for olhar, saber por que está adiantando esse dinheiro, tá? A data vai ficar a data de hoje, que é a data do dia 5, que é a data do caixa, tá? Você não consegue mexer em data retroativa porque o caixa já foi fechado, então tem que ser a data de hoje, e data posterior também não. Então ele está limitado à data de hoje. Forma de pagamento. Aí eu vou escolher aqui se é dinheiro ou se é cartão, tá? No caso aqui eu vou colocar em dinheiro, tá? No valor de R$500, tá? Eu dou um adicionar e eu ponho o valor aqui que eu tô querendo gerar o adiantamento. Beleza? Vocês, aqui. Tranquilo? Tá. Então, beleza. Aí eu escolhi o valor de R$500 e eu tenho que dar um receber. Se eu não fizer isso, ele não vai me receber o adiantamento, tá? Não precisa selecionar. Eu só dar um receber. Ó. Ele vai baixar o adiantamento. Ó. Adiantamento, ele vai perguntar se quer imprimir um recibo. O recibinho precisa entregar para o cliente, tá? Que o cliente deixou o adiantamento aqui, ó. Recibo de adiantamento. Então, você tem aqui, ó, o valor, ó, referente à compra de peças número 50, tá? Então, você tem aqui o adiantamento já. Então, se eu consultar no meu caixa, aqui ó, no meu relatório de caixa, ó, relatório, lembrando que esse relatório eu posso imprimir quantas vezes eu quiser, tá? Durante o dia, então não tem limitação, não precisa ser só ao final do dia. Se você quiser abrir durante o dia para fazer a conferência, para durante o dia ver se você já lançou tudo, se não esqueceu nada, você pode fazer. Só que ao final do dia você vai imprimir esse relatório com caixa fechada e vai enviar para a matriz como vocês fazem hoje, que é o fechamento diário, tá? É só essa a diferença, tá? Vou marcar aqui. Pessoal? Oi. Estão me ouvindo? Sim. Então, beleza. Ó, então eu tenho aqui, ó, os R$500, ó, de adiantamento do Bruno Silva Nucci. Então eu já tenho aqui R$500 de adiantamento, tá? Então ele já debitou, já acreditou no meu caixa os R$500 que ele adiantou, tá? Beleza? Então ele fica assim no meu relatório. Se eu vier no cliente, eu vou ter no Bruno, eu vou ter um crédito de R$500, tá? Agora eu vou utilizar esse crédito de R$500 que eu fiz de adiantamento para poder pagar uma dívida que ele tem aqui com a loja. Tá? Então vou na recebimento de título, que é a mesma coisa. Como eu recebi em cartão, dinheiro, enfim, eu vou entrar na mesma tela, só que eu posso utilizar agora o crédito que ele tem, tá? Então, às vezes o crédito, o cliente ele pode ter um crédito, só que esse valor do crédito não, que é o caso aqui, ele não cobre toda a dívida, entendeu? Então ele vai utilizar os R$500 de crédito e o restante ele vai me pagar em cartão, em cheque não, cartão, dinheiro, boleto, enfim, tá? Então eu vou colocar aqui, vou pesquisar aqui, dar um F3, Bruno Henrique Silva Nucci. Ó, quando eu selecionei o Bruno aqui, ó, ele pegou R$500 de adiantamento, tá? Então, aqui já aparece que eu tenho os R$500 que eu fiz de adiantamento. Então, eu vou selecionar esse primeiro aqui que eu vou receber, tá? Aqui, ó, os R$20 mil, porque R$500 era juros que eu cobrei dele, por eu estar parcelado uma máquina em 10 vezes, eu quis cobrar R$500 por parcela de juros, tá? Então, eu selecionei aqui. Aí eu posso utilizar aqui, tá? Eu vou dizer quanto que eu vou utilizar desse adiantamento. Eu poderia só querer utilizar R$300 e 200 deixar em caixa, tá? Poderia deixar um saldo para ele. Ou eu posso utilizar os R$500 aqui, que é o valor que eu quero, tá? Eu digo quanto que é o valor que eu preciso, ó. Então ele já adicionou aqui R$500. Então, eu tenho aqui um saldo de R$19.500 para liquidar. Agora eu vou dizer que o R$19.500 é em cartão. Aí eu tenho que liquidar, porque senão ele não vai me deixar encerrar o meu caixa, tá? Pode ter aqui, ó, o Ivan, ele perguntou se eu posso ter mais formas de pagamento. Eu posso ter 19 mil em cartão, tá?
Quando eu escolho o cartão, ele vem para a bandeira. Eu vou dizer qual é a bandeira. Eu posso querer parcelar em 3 vezes no Visa, tá? Eu vou dizer que em 3 vezes no Visa, que o código de autorização é esse aqui, tá? Passei no cartão e ainda R$500 ficou que eu vou pagar em dinheiro. Ó. E aí eu recebo também, ó, paguei com o adiantamento, paguei no cartão Visa em 3 vezes e paguei no caixa em dinheiro, tá? Então eu vou dizer que sim. Ele vai fazer o recebimento. Ele vai perguntar se quem imprimiu o recibo, tá? É o recibo dessa baixa aqui, ó. Pagou R$20 mil, tá? Uhum. Beleza? Certo. Se eu for para o meu relatório novamente, ó, porque eu vou deixando as telas abertas, tá? Você percebeu que eu posso abrir várias janelas, tá? Eu vou deixando o meu aqui. E no meu relatório, ó, apareceu o seguinte, ó. Os R$500, ó, que é referente a dinheiro que eu paguei, tá? Que eu coloquei lá em dinheiro. Teve 19 mil que é em cartão, tá? E ele teve aqui, tem que ter mais coisas aqui. Espera aí. Financeiro, conta, relatório, fechamento, conta caixa. Cadê o adiantamento? Ah, tá aqui, ó. Então, ó, referente a adiantamento. Então, tem todas as opções que eu paguei aqui, tá? Então, ele vai aparecer tudo detalhado aqui. Beleza? Uhum. Então, esse é o que vocês vão imprimir diariamente, que vocês vão utilizar, o relatório de caixa, tá? Beleza? Certo. Então, tá. Então, adiantamento de clientes a gente já fechou. Toda a parte de recebimentos a gente fez, tá? Agora a gente vai entrar para a parte de pagamentos, tá? Que é a parte de pagar despesa no caixa, fazer os RDV, que é os coisas de viagem, adiantamento para o vendedor que vai viajar, enfim. Então, a gente vai lançar isso dentro do sistema e para ele aparecer no caixa, tá? Beleza? Então, tudo que é referente a adiantamento, ele tem um menuzinho chamado adiantamento. A gente vai utilizar essa opção aqui, ó, gerenciamento de adiantamento. Tá? Vocês estão conseguindo me acompanhar? Sim. Tá, eu só ouvi um sim. Sim. Então tá bom. Então, beleza. Então, vamos lá. Eu entrei na tela de gerenciamento de adiantamentos. Ó, os R$500 que a gente fez do Bruno, agora há pouco, ele vai estar aqui. Tá? Lembra que eu falei que tinha outra opção, que era o pagamento. Então, você vai utilizar esse aqui. Novo adiantamento de pagamento. Tá? Então, aqui, a gente vai usar 2 opções. Tá? O adiantamento a fornecedores e o viagem. Tá? Esses 2 aqui que a gente vai utilizar. Tá? O restante a gente não utiliza. Tá? Depois ele nem vai aparecer para vocês. Tá? Começa aí a base de teste, aí ele não está parametrizado, mas vocês vão utilizar esses 2. Primeiro, o adiantamento de fornecedor. Tá? Que é, às vezes, você vai deixar com o seu fornecedor adiantado um valor, enfim. Tá? Então, eu vou lançar aqui. Primeira coisa, eu vou apertar o F3 para pesquisar. E eu vou colocar aqui, ó, eu vou colocar aqui, por exemplo, um fornecedor. Esse aqui. A F. Moraes Filho. Tá? Escolho o fornecedor, coloco o histórico, referente a de peças, enfim, o histórico, você vai colocar porque você está adiantando esse valor, tá? Aqui no título referente você não precisa preencher nada, pode passar, tá? E aqui é a forma de pagamento, você vai dizer como é que você pagou. No caso é dinheiro, vocês que são caixas só movimentam operações em dinheiro, tá? Então eu vou dar um adicionar aqui. Ele vai me perguntar qual que é o valor. Vamos supor que é R$250, tá? Então, o que eu estou adiantando para ele. Mesma coisa do recebimento, só que em vez de dar um receber, eu dou um pagar aqui. Confirma adiantamento, sim. A tela é a mesma, tá? O que muda é a operação, tá? Se você olhar a tela de recebimento, de adiantamento, a tela de pagamento, as telas são iguais, tá? O que muda são as operações e as contas.
tá? Baixei o adiantamento. Então, se eu for lá no meu caixa, ele já vai estar disponível lá. Financeiro, conta, relatório, chama conta caixa. Ó, já vai estar aqui, ó, referente à compra de peças, no valor de R$250, já saindo do meu saldo. No saldo final. Eu teria que ter isso no final do dia, tá? Beleza? Entendi. Então tá. Então, ok. Se eu for fazer um adiantamento de viagem, ele vai ser na mesma tela de adiantamento, só que aqui, ó, novo adiantamento de pagamento, só que no fornecedor eu coloco adiantamento de viagem. Tá? Eu só troco aqui essa conta. Só a única coisa que eu mudo é isso aqui, para adiantamento de viagem. E eu escolho o colaborador que eu quero. Por exemplo, Irineu. Aqui é o José Irineu Ramos Júnior. Tá? Então eu coloco a referente à viagem na propriedade do... Isso, exatamente, tá? Isso. Aí você pode colocar aqui, requisição número X, tá? Aí você coloca aqui o texto, que quanto mais informação tiver, melhor, tá? Mais fácil vai ser para o pessoal que for olhar esse caixa, for olhar esse adiantamento e entender. Não gerar dúvida, tá? Porque senão eles vão ter que te perguntar, tá, mas por que você adiantou isso? Não. Então já deixa claro que, ok? E aqui como é que eu estou adiantando? No caso, dinheiro, tá? Eu adiciono aqui. Qual que é o valor? R$400 eu coloquei. Então eu vou adiantar R$400 para ele ir lá na propriedade do fulano. Confirma aqui e dou um pagar. Tá? Confirma o adiantamento? Sim. Ó, o adiantamento foi baixado. Então, gera, se quiser, gera. É porque ele tem que clicar aqui, ó. Para gerar o recibo, é que o de pagamento ele não pergunta, tá? Para gerar o recibo de pagamento, você entra aqui, ó, escolhe o Irineu aqui, dá 2 cliques, tá? E aí clica aqui em impressões. Aí ele tem um botãozinho recibo, tá? Aí você consegue imprimir ele aqui, tá? Ó, referente a adiantamento de viagem, ó, recibo de adiantamento, ó, requisição número X. Então tem aqui a informação. Onde que pega o recibo? Eu não vi. Tá. Então, a gente foi o seguinte, tá? Aqui, ó. Quando eu estou nessa tela de gerenciamento de adiantamentos, que é a tela anterior a essa aqui, tá? Eu escolhi aqui qual que eu quero, o adiantamento, que é no caso do José Irineu. Eu dou 2 cliques com o botão esquerdo do mouse, ó, dou 2 cliques. Ele abre essa telinha aqui. Aí eu clico em impressões. Certo. Aí eu clico em recibo. Ó. Aí eu clico em recibo. Aí, ok. Aí eu tenho o recibo aqui. Aí ele colocou aquelas observações que você colocou lá, ó, referente à viagem na propriedade do fulano, requisição número X. Tá? Então, tudo que você colocar lá, ele vai aparecer aqui. E aí o funcionário, ele assina, tá? Beleza? Ok. Então, é bem simples, tá? Então, tudo que você precisar de adiantamento vai estar aqui. Não, é com Beleza? Agora, a gente tem um outro negócio aqui que vocês acabam pagando, que algumas despesas, às vezes não tem nota. Por exemplo, estacionamento, pedágios, tem coisas que você vai ter que lançar dentro do sistema, você vai ter que lançar a obrigação que não tem nota fiscal, tá? Quando tem nota fiscal, depois a gente vai te mostrar também, tá? Beleza? Então, eu vou entrar para lançamento de nota. Eu acredito que esse obrigações que não tem nota fiscal. Você vai em história. Eu creio que o telefone dele tem WhatsApp. Terceiro. Qual o telefone do Daniel? Documento de A despesa. nota do cliente. Ele vai ligar para ti, que eu não sei o número dele aqui agora. Esse aí é para lançamento de cupom fiscal, no caso, sem ser nota? Isso, exatamente. É só obrigação, né?
Isso, é só obrigação, tá? Isso, meninas, para o financeiro vale também. Se vocês tiver alguma coisa que pagou no banco, que às vezes não é, talvez não, normalmente não tem, né? Mas se tivessem nota, ou às vezes vai servir para aluguel, para outras coisas, tá? Mas daí no treinamento do financeiro também eu vou explicar, tá? Mas só para vocês saberem que isso também, tudo que vocês estão aprendendo aqui, vocês vão utilizar lá também, tá? A única coisa que vai mudar é a conta de destino. Em vez de vocês pagarem no caixa, como elas estão fazendo, vocês vão utilizar no banco. Mas as telas vão ser a mesma. Então, vocês já vão aproveitar um pouco do que vocês viram aqui e já vai servir lá para o treinamento do financeiro, que a gente vai utilizar isso também, tá? Então, pessoal, aqui, ó, vou entrar em documento de despesa. Tá? Aqui, como todas as telas do sistema de cadastro, eu tenho que clicar nesse botãozinho novo. Tá? Vou clicar no botão novo. Porque daí ele me libera para eu poder fazer a digitação aqui. Tá? A primeira coisa que ele vai me perguntar, qual que é o fornecedor? Tá? Eu vou dizer qual é o fornecedor que eu quero lançar. Tá? Então, eu vou dar um F3 para pesquisar e vou dizer lá que é o estacionamento. Vou colocar um estacionamento aqui, parque. Tá? Outra coisa, se vocês tiverem dúvidas de como lançar essas coisas aqui, aí vocês podem também falar com o Lucas, tá? Ele vai orientar vocês. Isso aqui lança por aqui, isso aqui faz assim, tem que lançar nessa conta gerencial, tal. Entendeu? Porque algumas contas gerenciais, o número mudou, tá? Só que a diferença é o seguinte, que a maioria das contas gerenciais, elas já vão estar previamente cadastradas, tá? Se tiver alguma, você tem que falar com o que você precisa lançar, você fala com o Lucas, aí ele vai cadastrar, tá? Beleza? Mas ele sabe como fazer isso, tá? Então, eu vou selecionar isso aqui, multipark, tá? Se não tiver fornecedor, tem que passar para as meninas aqui cadastrar, se não tiver fornecedor, tá? Vai ser na Inês, tá? Todos os fornecedores vão ser centralizados no financeiro aqui com a Inês, tá? Então, se não tiver, você passa para ela, passa a CNPJ, ela cadastra, tá? Ok? Hoje já é assim que funciona, né? Então, não vai mudar nada do que é hoje, tá? Só mudou o sistema. Então, aqui eu vou colocar a data de emissão, quando que foi emitido, no caso foi emitido ontem, 4/11, tá? E eu estou dando entrada hoje, tá? Então, você vai colocar aqui a data de entrada. Você pode apertar a letra A, se você deixar o mouse parado por cima, você vai ver que tem umas teclas de atalho, tá? Deixa ele parar aqui. Ele vai aparecer aqui. Era para aparecer um helpzinho aqui. Mas a letra A é de agora, tá? Então, ele vai colocar a data e a hora de agora, tá? Então, você não precisa se preocupar. Só apertar a letra A que ele vai trazer. Ou você pode digitar. Tá? E aqui a gente vai ter para a aba de serviço. Tá? Eu vou adicionar aqui um serviço, que é no meu caso, que é a minha conta gerencial, que é a minha despesa, tá? Quando eu dou um adicionar aqui, eu poderia ter mais despesas para aquele mesmo fornecedor, tá? No caso, eu vou lançar uma só, mas eu poderia ter 3 estacionamentos dele lançando, tá? Eu poderia agrupar ou criar separado, enfim, tá? Mas eu posso ter mais de uma conta gerencial. Aqui nesse serviço é a nossa conta gerencial, tá? Vou dar um F3 e vou dizer para o sistema que é estacionamento. Tá? Tem 2 coisas aqui, separado. Estacionamento e pedágio e o RDV. Qual que é a diferença? O estacionamento e pedágio é coisas da loja. O RDV é quando o vendedor está viajando. Então, se ele estiver viajando, tiver despesa de viagem, você vai lançar como RDV, estacionamento e pedágio. Senão, você vai lançar normal. Daí vai entrar Uber no caso também, se tiver uma viagem com Uber? Uhum. Deixa eu ver se tem aqui. Aí deixa eu confirmar aqui. O Ivan, ele perguntou se vai a questão de Uber ou coisa assim, se vai ter, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui. Que ele deve ter criado. Nessa conta ali mesmo. Isso, exatamente, tá? Ele perguntou, nessa conta aqui, aqui, ó. Nessa conta de estacionamento, que eu falei, estacionamentos e pedágios, vai lançar os Ubers também, essas coisas assim, tá? Então, isso aqui também, ó, vai lançar nessa conta aqui. Se você tiver dúvida, como é que lança, pergunta pro Lucas, tá? Antes de lançar, que ele vai orientar vocês, ó, lança nessa conta aqui, tá? Então,
pode conversar com ele que ele também vai liberar, vai dizer a conta para vocês. Se não tiver, ele vai cadastrar. Ok? Daí, todo mundo conseguiu? Marlon, Oi. sem ser essa tela aí do pesquisa de serviço, tem esse documento de despesa. Eu não vi onde foi que você clicou para entrar. Ah, tá. Então deixa eu voltar aqui. Espera aí. Até aí eu anotei. Tá. É aqui que eu cheguei. Estoque, nota fiscal do terceiro, documento de despesa. Certo. Foi nessa tela que eu cheguei. Tá? Foi nesse menu aqui. Esse foi o passo, né? Isso, foi o passo. Daí ele abriu a tela aqui. Beleza. Aqui eu informei o fornecedor, qualquer data de emissão. Tá. Aí depois eu cliquei no adicionar aqui. Aí aqui é minhas contas gerenciais. Aqui você pegou, né? Isso. Nesse caso aqui, nas contas gerenciais, você dá o quê? Um F3? Eu dou um F3 aqui. Sempre F3 para pesquisar. Qualquer lugar. Pesquisa, né? Isso. Vai ser para o sistema inteiro. Então, tipo, lá no fornecedor eu dei um F3, lá no cliente eu dei um F3, aqui um F3, é tudo F3, tá? Ele é padrão no sistema, então não existe outra tecla para pesquisa, tá? Então, você pode varrer o sistema inteiro que você não vai achar outra tecla para pesquisar, tá? Certo. Então, aqui nas contas gerenciais, já estão previamente cadastradas algumas, tá? Então, essas contas aqui foi o Lucas que cadastrou, tá? Então, todas elas aqui, tá? Então, no caso, eu coloquei estacionamento. Tá? Eu vou digitar aqui embaixo estacionamento. Ó, eu posso colocar essa, eu vou colocar essa aqui no caso, tá? Se fosse o vendedor tivesse em viagem, eu colocaria RDV, tá? Então eu seleciono ela, tá? Ok? E eu coloco qual foi o valor do estacionamento, no caso de R$10, tá? Aqui eu só coloco o valor, e o resto eu não preencho mais nada, tá? Deixa que o sistema preencha automaticamente para ele, tá? Eu confirmo aqui. Então, eu tenho o valor de R$10, tá? Aqui, eu vou ter que adicionar aqui uma forma de pagamento, que é o quê? Para o sistema poder provisionar lá no financeiro para depois eu baixar. Porque se eu só lançar a despesa, ele não vai gerar um contas a pagar, para mim poder uma obrigação a pagar, tá? Que eu tenho que baixar depois. Então, eu vou adicionar aqui e vou colocar, como eu já paguei, na verdade foi pago em dinheiro, eu boto para a data de hoje, de 5/11/2019, R$10, tá? E a forma de cobrança aqui, eu sempre vou colocar carteira, tá? Sempre carteira, tá? Isso pode, não tem outra opção que você vai utilizar, é só carteira, tá? Então, beleza. Depois que eu fiz tudo isso aqui, eu tenho que clicar nesse botãozinho aqui, ó, que é a última coisa que falta, que é o rateio, tá? Isso vai ter que ser feito. Todas as despesas que você lançar, você vai ter que colocar um rateio, tá? Então, aqui, ó. Aqui nessa conta, aqui, ó, eu vou clicar nesse botãozinho editar, tá? E vou colocar aqui, vou colocar os rateios, tá? Meninas, quando for aqui, for lançado despesas, energia elétrica, essas coisas assim, aí vai ter uma opção aqui, ó, que daí eu posso aplicar o tipo de rateio, igual tinha no... mas o caixa... Tá. Não, mas cada uma vai para filial, né? Tipo, a despesa já vai direto para filial, né? Tá. Não, beleza. Tá. Então tá. Tá. Não, beleza. Então tá. Só o seguinte, tá? Tá. Então é o seguinte. Exatamente, tá? Deixa eu só... Então, é que a Gabi me falou uma coisa que é para não confundir vocês, tá? Mas, de qualquer forma, para o sistema, tá? Você vai ter que fazer o seguinte. Essa despesa aqui, ó, como a gente está na filial DMS, tá? Obrigatoriamente, eu tenho que fazer, nem que seja dentro da filial, tá? Ô, Gabi, dentro da filial, eu vou ter que fazer um rateio dentro da filial, tá? Então, aqui, ó, eu vou colocar qual que é o centro? Qual vai ser o rateio que eu vou fazer dentro da filial? Essa despesa aqui é uma despesa administrativa? É uma despesa de máquina nova? O que ela é? Se for para máquina nova, eu vou colocar aqui 100% para máquina nova, tá? Beleza? Certo. Então, se eu tivesse, eu quero dividir isso aqui entre máquina nova e eu quero dividir entre diretoria, eu colocaria 50% aqui e 50% aqui, tá?
Sempre lembrando, tem que fechar em 100%, tá? Eu vou colocar aqui 100% aqui, tá? Eu confirmo aqui. Ah, tá aqui, ó. Eu tenho que colocar aqui, ó. Aqui eu coloco 100% também, tá? Aqui eu vou colocar, vai ser sempre para a filial de vocês, tá? Eu coloco 100% aqui e nesse aqui eu digo qual que é se é máquina nova ou se não é, tal, qual que vai ser. Eu confirmo aqui embaixo, tá? Beleza? Aí eu confirmei aqui e dou um salvar. Tá? Isso depois, o pessoal também, a gente vai acompanhar vocês, se ficar alguma dúvida, tá? A gente vai ter a semana que vem, eu também tá tirando algumas dúvidas, nós utilizamos o sistema, beleza? Cada loja vai aparecer um campo. Por exemplo, assim, matriz vai aparecer uma matriz. RO vai aparecer só RO. Ou vai aparecer todas as lojas. Por enquanto está todas as lojas. Depois a gente pode ir bloqueando, tá? Mas por enquanto está todas as lojas. Não tem, tá? Hoje ele não está limitado, tá? Então, aí beleza. Eu informei o rateio por centro de custo, tá aqui, ó, um 1zinho. Agora eu posso dar um lançar, que eu vou lançar essa despesa. Tá? Então, automaticamente ele mudou a situação da despesa para lançada, tá? Então, eu já lancei minha despesa. Então, ela já está provisionada lá no financeiro. Eu tenho que pagar ela dia 5/11/2019, que é hoje. Tá? Então, eu vou ter que ir dentro do financeiro, lá do caixa, e fazer o pagamento dela. Tá? Como é que eu faço? Eu vou em financeiro, agora é a pagar. Antes, quando eu estava recebendo o meu cliente, eu entrava em a receber recebimento de título. Agora, como eu vou pagar uma despesa, é no apagar pagamento de títulos. Tá? Essa tela vai servir tanto para pagamento de despesas que foram pagas no caixa, quanto despesas que você paga no banco, enfim, tá? Enfim, o que vai mudar é a conta que vocês vão utilizar. O pessoal que é das filiais vão utilizar a conta caixa, vocês vão utilizar a conta banco, tá? Apagar. Pagamento de títulos. Pagamento de títulos. Isso, tá? Ok? Isso é uma obrigação. É as obrigações a pagar, tá? Então, aqui eu vou dar um F3, ó, lembrando do F3, vou colocar aqui o fornecedor, que no caso o parque, ó, multiparque, que é os R$10 que eu tenho aqui, tá? Então, vou selecionar ele aqui, tá? E vou colocar aqui, só selecionei aqui, e vou dar um confirmar aqui, tá? Confirmo ele aqui. Então, ele já me veio para isso embaixo, igual o recebimento de título. A tela é a mesma, tá? Se você olhar, o layout da tela é o mesmo. O que muda é que uma traz títulos a receber, outra traz títulos a pagar. Aí aqui, eu também, mesma coisa, se eu precisar de adiantamento, às vezes, como a gente fez o adiantamento do fornecedor, se eu quisesse utilizar ele, eu teria que, se tivesse saldo, ele teria aqui, que eu poderia utilizar para compensar. Mesma coisa que a gente fez no receber, tá? A regra é a mesma, não muda absolutamente nada, tá? Só que a diferença é que a crédito é para o fornecedor, em vez de para o cliente, tá? Eu utilizaria aqui. E aqui eu coloco como eu paguei, no caso em dinheiro. Tá? A data que eu paguei é a data de hoje e o valor, de R$10, tá? Eu adiciono aqui, ok, quando eu adicionei ele já veio para o caixa aqui. Então, eu já posso confirmar pagar. Ó, deseja imprimir o recibo? Sim. Então, ele vai imprimir um recibozinho com o valor a pagar do caixa. Beleza? Então, eu já tenho R$10 que saiu do meu caixa que eu paguei alguma coisa. Tá? Depois que seleciona aí a forma de pagamento, tem que clicar nesse adicionar aí. Tem que clicar, tem que botar o valor e clicar no adicionar. E depois vai aparecer uma observação e a gente dá ok, né? Sim? Isso. Uhum. Exatamente. Beleza. Então, beleza. Aí, se eu vier no meu relatório de caixa, que eu não estou com ele aberto, eu vou abrir de novo. Financeiro, conta, relatório, fechamento de conta caixa. Ó, está aqui, ó. Os R$10 que eu fiz aqui. Tá? Uhum. Juntamente com os outros que, ó, os créditos e os débitos. Conforme for ocorrendo as operações, ele vai colocando aqui na ordem, tá? Então, conforme eu fui fazendo as operações,
E o que eu teria que ter dinheiro em caixa é esse aqui, 20.340. O gerente vai na loja, vai chegar, vai conferir, vocês também, para ter o saldo, você vai poder fazer o encerramento do caixa, tá? Ô, Marlon, Oi. esse valor de 20.340, ele é o valor que eu deveria ter no caixa em dinheiro? No meu caixa aqui na loja? Exatamente. Em espécie. Em espécie, no teu caixa, na gavetinha ali, você teria que ter esse valor, Certo. tá? É porque foi feito um recebimento aí de cartão e dinheiro, não foi? Sim. Mas aqui, ó, o que é cartão, tá aqui embaixo. Tá. Beleza. No caso, em espécie, sempre vai estar dizendo qual é o valor que eu tenho que ter em mãos. Isso, Entendi. tá? Então é o seguinte, transferem... Tá. Então é o seguinte, agora a gente tem esse valor aqui. Antes de fazer o fechamento, efetivamente, a gente obrigatoriamente tem que fazer a transferência desse valor, tá? Porque é um valor muito alto, eu vou transferir ele, tá? Porque sempre que você não transferir, ele vai ficar no saldo do teu caixa do próximo dia. Então, se eu não transferir esse valor para depositar ele vai ficar no meu caixa para amanhã. Então, sempre aquele valor ele vai ficando no teu caixa enquanto você não depositar, tá? Certo. Então, eu vou pegar esse valor aqui, eu vou depositar ele, eu vou fazer a transferência para a conta. Espera aí. Elas, o caixa não faz? Ah, tá, entendi. Ah, então tá. A Gabi tá me corrigindo aqui que não é vocês que fazem transferência, que é ela quando ela observa que esse valor entrou no banco. Isso. Ah, então tá. Então esquece que eu ia falar para vocês. Eu passo para elas depois, tá? É que isso ela não tinha comentado comigo, tá? No caso, a única coisa que a gente faz é depositar o dinheiro. Tá. Então, beleza. Então, deposita. Tá, deixa eu só tirar uma dúvida aqui. Ô, Gabi, então, beleza. Hoje ela terminou com esse valor aqui, que tem um valor de 20 mil e pouco. Tá. Aí hoje ela vai depositar esse dinheiro. Só que ela vai fechar o caixa nela normal, ou não? Tá, aí ela deposita sempre no caixa. Ou é envelope? Ah, tá. Ah, então já vai na hora. Ah, então beleza. Então tá. Então tá, ok. Eu já confirmei com ela aqui a questão da transferência, tá? Porque a transferência ocorre no mesmo dia. Porque eu ela na questão seguinte. Porque se vocês transferirem o dinheiro, o teu saldo do caixa não contém mais aquele valor. E se passar o final do dia e não tivesse sido feita a transferência, ela ia ficar para o saldo do próximo dia, tá? Mas isso não acontece. No mesmo dia já o valor é feita a transferência, tá? Então, depois que terminou tudo o dia, final do dia, a gente vai fazer o fechamento do caixa, tá? Que é o financeiro, conta, é o fechamento da conta, tá? Aí que vai ser pensado? Isso, aqui que vai sair, aqui vai imprimir o relatório, tá? Então não precisa fazer clique assim no relatório. Não, Se quiser olhar. financeiro, isso. Financeiro, conta, fechamento de caixa. Tá? Fechamento de conta. Isso. Fechamento de conta? De caixa? De Fechamento caixa, desculpa. Isso, fechamento de caixa. Desculpa. Tá, só uma pergunta. Esse fechamento é feito todos os dias? Todos os dias. Todos os dias é feita abertura e feito fechamento. Ah, tá. Aquilo que eu te mostrei antes é só o relatório, tá? Ó, esse aqui é o relatório em si, tá? Sim, sai, mas é só um relatório, tá? Aqui, ó, essa tela que você tem aqui é para fechar. É a tela que faz a trava. Então, nessa tela aqui que a gente vai fazer aqui, como a gente fez a abertura, a gente vai fazer o fechamento, tá? Nessa tela aqui, tá? Então, eu vou clicar para gerar o mesmo relatório. Só que a diferença é o seguinte, quando você imprime aqui, O caixa continua aberto, impresso com caixa aberta, tá? E quando eu fizer o fechamento agora, eu vou fazer o fechamento aqui, ó, que eu clico em fechar a caixa, tá?
Ó, ele está dizendo o seguinte, ó, você deve deixar um saldo de R$0 no caixa. Então, ó, ele está me alertando que eu não posso ter saldo nesse caixa aqui. Pela parametrização que está sendo feita, não posso ter nenhum saldo, tá? Deixa eu ver esse caixa aqui. Não. Tá. Tá. Então, deixa eu atualizar aqui. Então, vamos fechar a caixa. Ó, ok. Aí ele imprimiu o relatório. Só que agora, isso, aqui ó, aparece a opção caixa fechado. Então, esse relatório com caixa fechado que vocês vão imprimir e vão entregar para o pessoal, tá? Que vai ter que ser. Eles não vão aceitar com caixa aberto, tá? Com caixa aberto não pode ser, não tem validade, tá? O caixa aberto é só para você controlar durante o dia, para ver se você lançou, tal. Mas sempre entreguem com caixa fechado, tá? Você zerou o saldo do caixa para fechar? Não zerei. Ah. Ficou 20.340. Como a gente ela não transferiu, porque quem faz isso é a operação financeira, eu adormeci com esse saldo. Então, amanhã cedo, quando eu abrir o caixa, eu vou ter esse saldo aqui, 20.340. Enquanto que o financeiro não fizer essa transferência, esse saldo vai estar disponível no teu caixa, tá? Ah, tá. É porque apareceu aí aquela mensagem que... Ah, tá. É porque a mensagem que acontece, tá? Como estava definido lá no parâmetro da conta que eu não poderia teria que zerar sempre o saldo, aí ele deu aquela mensagem, tá? Mas daí a gente só está revendo esses parâmetros, mas se ele te der a mensagem, você fala com a Gabi, ó, Gabi, eu tô com um problema aqui, não consigo fechar o caixa por esse motivo. Aí ela vai dar uma analisada, tá? Beleza. Beleza? Se ele não permitir, porque não é para você fazer. Se ele deixar, porque você não pode fazer, tá? Ele é parte desse princípio, tá? Beleza. Então, eu fechei meu caixa. Então, agora eu imprimo esse relatório. Se eu precisar mandar em PDF, eu posso vir aqui, salvar com o botão direito, aqui, ó, clicar com o botão direito do mouse, né? Salvar relatório em PDF. Aí eu pego aqui, escolho onde é que eu quero salvar. Caixa, por exemplo. Deixa eu só fechar ele aqui. Caixa. Que eu já tinha, tá? Ele vai salvar em PDF o meu caixa, tá? E eu posso enviar esse caixa que tá aqui, ó, 20.340, tá tudo aqui, ó. Tá os cartões que eu recebi, os 2 cartões, tá os adiantamentos aqui que a gente fez, adiantamento de viagem, adiantamento de... Tá tudo aqui, tá? Então todas, estão tudo aqui. Aí o caixa fechou? O caixa tá fechado. Como é que eu vejo que tá fechado? Aqui, ó. Ah, mas não está, vai lá no caixa, vai lá no caixa. Então. Tá, desenho de milha. Então, se ela tentar fechar o caixa, ó. Já foi realizado para esta data, tá? Não consegue mexer mais nada. Então, por isso, pessoal, só se ela abrir. Tá? Importante, pessoal, tá? É o seguinte, depois que o caixa fechou, você não consegue mexer mais nada. Então, você não consegue fazer lançamento, você não consegue fazer baixo, você não consegue fazer absolutamente nada, tá? Então, se eu tentar fazer receber de um cliente, já não consegue mais. Tá? Aí, o que você tem que fazer? Ah, eu fechei por engano, não sei o que. Você vai comunicar a Gabi, ela vai analisar e ela vai fazer a liberação do caixa para você, daquele dia para você, tá? Então, sempre toma cuidado quando vai fazer o fechamento, que é a última coisa do dia, tá? Então, ele não vai permitir você fazer qualquer recebimento, tá? Então, ele não vai, quando você está com o caixa fechado aqui, ó, não permite você receber absolutamente nada, tá? Só uma questão. Oi? Às vezes o cliente chega para passar o cartão, já no final do expediente eu já fechei o caixa. Como que vai funcionar? Eu vou receber o cartão e dar o recebimento no caixa só no outro dia? Ó. Nossa. Peraí, não tem não. Ela fez uma pergunta aqui, ó. Acontece o seguinte, no final do dia, eu fui lá, fechei meu caixa, aí no final do dia chegou um cliente que quer pagar uma coisa de cartão.
E aí só ela não repete ou ela dá mais também? Não, repete. Repete. Ô, Bruno, eu não sei, cara. Não, não, Tá sintonizando a rádio aqui, ó. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Vai me deixar surdo assim, cara? Ô, Bruno, acho que é o teu microfone, cara. Eu acho que é o teu, Bruno. Tá. Então é o seguinte, pessoal, o treinamento era esse, tá? Treinamento de caixa. Estão me ouvindo? Tá. Então, ô Bruno, liga para elas e faz. Ô Bruno, pera aí, eu vou descer aí, cara.
Oi.